Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife, do 7º ano. E hoje nós vamos trabalhar uma temática bem interessante para entender hoje, né? Como é que se deu a colonização espanhola, né, da América. Neste sentido, a gente vai aí caminhando, né, para a nossa última aula do ano. E essa última aula, ela vai ter aí para vocês uma temática diferente, uma temática especial. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês, né, que essa aula está sendo exibida pela TV Nova, agora nesse turno, será reprisada no turno seguinte e vocês podem acessar nossa aula também pelo canal do YouTube do Educa Recife e pelo aplicativo do Educa Recife, que o meu xará, Juninho, vai jogar aí na tela os QR Codes aí, ó, já jogou aqui, ó, QR Codes aqui, aponta o celular, né? Ele vai direcionar você para a loja de aplicativos Android ou iOS, você faz um download do aplicativo e a partir de então você pode assistir as nossas aulas com a sua internet financiada. E hoje, ó, nós para essa aula, vou até aqui abrir ao vivo aqui, porque quem sabe faz ao vivo. A gente vai abrir aqui, ó, dar uma de blogueirinho. Vamos abrir aqui o nosso Instagram e nós vamos apresentar a nossa equipe aqui que nos acompanha aqui, ó, celular aqui já no Instagram. E ó, vou começar a apresentar a nossa equipe aqui, porque a gente anda bem acompanhado. Começando, ó, ali, ó, nossa intérprete Késia, tchauzinho, Késia, aí, ó, ela sabe tudo ali, ó, com as mãos. E comigo aqui, olha a professora Vanessa. E aí, professora, de boa? De boa. Vamos Diga aí aqui sua começando mensagem. Essa aula de história maravilhosa. Já estou aqui no chat e aguardando aí a interação de vocês. Vamos aí, vamos para a aula. Vamos então, embora, ó, gente. A gente vai para a aula aqui, mas ó, eu vou fazer também aqui, ó, diferente, vou fazer um negócio diferente aqui. A gente está aqui na aula do 7º ano, vou fazer um negócio diferente também, porque, ó, vocês não sabem, mas a gente aqui, ó, é assessorado por uma equipe maravilhosa na produção. A gente sempre fala deles, né? Eu já citei aqui Juninho, já citei a Isadora, mas vocês conhecem ele? Não. Então vamos conhecer aqui, ó. Vamos conhecer a equipe da produção. Deixa eu abrir aqui. Vamos conhecer aqui a equipe da produção aqui, ó. Isadora, aniversariante de hoje, parabéns, ó. Juninho. E aqui, ó, a Karen também, ó, intérprete de Libras. Então, é essa equipe maravilhosa que nos ajuda para que nossas aulas se tornem as melhores aulas possíveis aí para todos e todas. Mas vamos para a aula. Estou retornando aqui, eu retornei. E vamos para a nossa aula, gente, nossa penúltima aula do ano, onde a gente vai, ó, começar aí, ó, com um videozinho curto. Presta atenção nesse vídeo que ele vai ser muito importante para a nossa aula, ok? Aí, ó, aí já vai entrar em ação Juninho e Isadora. Aí, vamos lá? Ela, na verdade, ela foi uma pandemia. A pandemia é uma doença que afeta o mundo inteiro. E uma pandemia causada pelo vírus influenza, que é um subtipo do H1N1, esse que causa a gripe hoje. Outro aspecto curioso é que a gripe espanhola, ela tem o nome de gripe espanhola, mas na verdade ela não começou na Espanha. É que a Espanha não entrou na Primeira Guerra Mundial. E como ela era neutra na Primeira Guerra Mundial, ela começou a dar notícias sobre a gripe. E os países beligerantes, os países que combatiam, eles não davam notícia. Então, na verdade, apareceu nos jornais espanhóis. Ela ficou com o nome de gripe espanhola. Mas a gripe surgiu, na verdade, nos Estados Unidos. E dos Estados Unidos que ela foi levada para a Europa. O que acontece é claro que as pessoas estavam tremendamente assustadas, né?
porque é uma doença que apareceu, a pessoa podia pegar a gripe, podia morrer daquilo. A minha avó, aliás, falava sobre isso, ela morava no centro de São Paulo, no Roça Joaquim, passava os caminhões com os cadáveres, porque não dava tempo de fazer caixão para todo mundo. Então é claro que a população ficou extremamente assustada. Daí surgiram todas essas ideias. Olha, isso aqui é bom, olha, isso é bom, eu vou usar. Né? A quina é uma erva que foi levada da América, foi levada do Peru pelos jesuítas para a Europa. Como ela era usada para tratamento da malária e ela então era interessante, funcionou de fato, a Inglaterra lançou uma água tônica à base de quinina. Isso se tornou uma coisa popular, quer dizer, teoricamente, se colocar você tomando água tônica, você não vai adquirir o problema lá que é a malária, né? Mas na verdade não é bem assim, né? E no Brasil a Antártica lançou a água tônica, que existe até hoje. A gripe não tem tratamento até hoje, né? A gripe, você trata os sintomas, mas a gripe em si, o vírus, nós não temos tratamento para o vírus da gripe especificamente. Pois bem, então aí o vídeo, né, fala sobre a gripe espanhola, né? Uma epidemia, né, que por volta da segunda década, né, do século XX, a partir de 1910 em diante, a gente vai ter aí essa epidemia da gripe espanhola que matou uma grande quantidade de pessoas, né? E por que a gente colocou esse vídeo, né? O que é que o vídeo tem a ver com a nossa aula, né? A gente vai entender que quando os colonizadores espanhóis chegaram aqui na América, né, e foram estabelecendo a dominação, algumas doenças que foram trazidas por esses colonizadores contribuíram para o extermínio de uma grande quantidade de povos indígenas que aqui já habitavam quando esse colonizador europeu chegou aqui no continente americano. Então vejam só, a gente vai começar aqui só lembrando o seguinte: com certeza vocês já devem ter estudado, né? Principalmente porque a gente ainda vive, né, a pandemia, né, do coronavírus, né, o novo coronavírus, né, a Covid-19, e essa pandemia que já dura aí mais de 2 anos, né? A gente teve aí a chegada da Covid-19 aqui em 2020, né, no Brasil, né? Estamos no ano de 2022 e, inclusive, muita gente no país ainda não se vacinou. A quantidade de pessoas, né, que ainda não tomaram a segunda dose, né, enquanto nós já estamos na segunda dose de reforço, existem, professora Vanessa, pessoas que ainda não tomaram nem a primeira, né, segunda dose, né? A gente teve a primeira dose, né, da vacina, a segunda dose, aí teve a primeira dose de reforço e a segunda dose de reforço. Tem gente que das 4 doses ainda não tomou a segunda, certo? Então, de forma que a população totalmente imunizada, né, no nosso país ainda está inferior ao mínimo, né, que a gente deveria ter para que a gente pudesse ir eliminando aí o vírus, né, o contágio do vírus, né, da nossa população, ou, quando muito, evitando as mortes, porque com a vacinação em dias, essas pessoas, né, caso venham a contrair a Covid, né, não evoluirão para casos graves, né, que necessitarão de intubação, né, internamente em UTI, correndo risco, né, de vida, né? Então, é importante sistema, isso, né? Imunológico, Fortalece. exatamente. Então, muitas dessas pessoas, infelizmente, professora, não se vacinam porque terminam caindo, né, em muitas fake news, em desinformação das mais esdrúxulas possíveis, né, de que a vacina, né, ela seria um plano, né, mundial para eliminar parte da população, né? Porque a gente chegou aí na casa dos 7 bilhões de habitantes, como estima-se, né, que há uma possibilidade de faltar comida, alimento aí para a população. Então, a vacinação seria uma forma, né, de
é eliminar uma parte dessa população para poder equilibrar aí a questão do crescimento, né, da população. E são coisas bestas, né, coisas mentirosas, né, que o pessoal vai caindo aí, e com isso evita de se vacinar. E detalhe, né, num país como o Brasil, que já foi referência em questão de vacinação, né, a gente conseguiu erradicar doenças como a paralisia infantil, o sarampo, né, a varíola, a difteria, certo? A própria tuberculose hoje, né, existem casos, mas com tratamento, com controle. Então, pessoal, né, a gente está tendo, infelizmente, o retorno de doenças que são doenças já com tratamento, como o sarampo, por exemplo, porque as pessoas estão se deixando levar por notícias mentirosas e evitando de vacinar seus filhos. Aí, uma pergunta simples, né? Perguntar para os pais, né, para as mães, se eles não tomaram essas vacinas e se depois, né, de que tomaram essas vacinas, se vieram a desenvolver essas doenças, né? Porque são doenças que a gente já tem a cura graças à ciência. Mas é muito complicado isso, né, professora? É muito complicado, né, professor Luciano? Um ponto bem interessante da gente reforçar aqui, né? Porque a vacinação é importante aí para combater, né, agentes infecciosos e tudo mais. E um ponto que o professor Luciano colocou aí, né, a questão das fake news, a gente vive, né, num momento aí onde a internet, as mídias sociais, né, virtuais, elas são as novas instituições sociais, né, da qual a gente está inserido praticamente o tempo todo, né? A gente não tem nem muito como fugir delas hoje em dia. E é interessante que às vezes a gente fala, né, que a gente está vivendo num sistema, né, onde se envolve muita questão econômica de capital. Mas hoje se tem estudos, né, dizendo que a grande questão hoje não é nem o dinheiro, o capital, é as mídias, porque é através dela que você manipula as massas, né? Exatamente. Por isso que é importante a gente estar atento a essas fake news, né? Vamos procurar investigar, né? Não compartilhar assim tudo que a gente recebe através, né, do Zap, né, das redes sociais como um todo. Identificar, porque a desinformação é perigosíssimo, né, gente? A gente compartilhar fake news, né, está aí prejudicando a sociedade como um todo. Então, vamos investigar, identifica, tem sites já, né, confiáveis, né, que a gente pode combater essa questão, porque fake news é um perigo para a humanidade, viu? Para a nossa sociedade. Então, vamos ficar atento aí, compartilhar e checar as nossas informações. E um detalhe tão importante com relação a isso é que foram criados, né, sites de checagem. Sites de checagem, por quê? Porque o pessoal começou a divulgar tantas notícias falsas, né? Começou a divulgar tantas notícias falsas que foi obrigado, né, o pessoal se viu obrigado a criar sites de checagem. Tipo assim, diz assim, vulcão explodiu lá na África e está se encaminhando um tsunami para que vai acabar com o litoral nordeste do Brasil. O pessoal acredita numa notícia dessa, aí foi preciso, né, agências de checagem estarem monitorando aquilo ali e constantemente o pessoal pegando essas notícias e desmentindo, dizendo não tem nada sobre isso, ou isso não é verdade, ou isso é parcialmente verdade, porque muitas vezes o pior não é nem a divulgação da mentira, é a divulgação da meia-verdade, porque começam com uma estratégia, né, de colocar uma notícia que inicialmente é verdadeira e depois direcionar aquela notícia verdadeira para uma conclusão totalmente falsa. Mas veja, esse debate à parte, né, a gente viu aí a questão da epidemia, né, da gripe espanhola, falamos do coronavírus, mas a gente perguntou, você sabe o que é uma epidemia, uma pandemia? Então, para a gente entender de forma bem simples, né, vejam, a gente tem o que a gente chama de surto, epidemia e pandemia, né? O surto, ele é local, certo? Ele pode se concentrar numa unidade hospitalar, num município ou em um estado. Então, por exemplo, vez ou outra, a gente tem aqui os surtos de dengue, né? As chamadas arboviroses, né? A dengue, a zika, a chikungunya, aqui nem tanto, né? Mas em outros locais do Brasil, a febre amarela.
Então, o que é que a gente tem? Que são doenças transmitidas pelo mosquito, né? O Aedes aegypti, certo? Então, nesse sentido, a gente tem, em alguns momentos do ano, a gente tem surto, né? Recentemente, a gente estava tendo um surto aí de uma gripe, né? Diferente, né? Que estava levando muita gente para o hospital, inclusive o pessoal confundindo, né? Com a questão da infecção pela Covid, né? Pelo coronavírus, né? E nesse sentido, né, a gente teve que fazer, aí as agências de saúde começaram a fazer testes diferentes para verificar isso daí. Todo ano, por exemplo, a gente tem a campanha de vacinação contra a gripe, porque os vírus eles vão mudando, né? Eles vão mutando, né? São mutáveis, né? Sofrem mutação. Então, nesse sentido, eles vão se modificando ali. E quando a gente tem um surto, né, de gripe, é porque aquele vírus, né, que estava em circulação e a vacina que a gente tomou no ano anterior protegia, né, a população, ela tem que ser também constantemente modificada, né, para pegar essas novas cepas, né, de mutação, né? A gente já falou, inclusive, na questão do coronavírus, em várias mutações, né, as variantes, né? A gente teve a alfa, beta, ômega, e são variantes que vão utilizando, né, as letras, né, do alfabeto grego, né, é uma convenção aí. Então, o surto ele é mais localizado. A epidemia, ela ocorre em um país, né, um território maior, né? Então, a gente tem, por exemplo, lá na África, vez ou outra, a gente tem a epidemia, né, do ebola, né, que ela afeta um ou mais países, né, do continente africano, por exemplo, né? E como a gente teve aí a epidemia também da gripe espanhola, né, 1918, por aí, que pegou e matou grande quantidade da população, né? E na época, a gente pega fotos da época, com o conhecimento, né, de medicina que se tinha na época, as pessoas usavam as máscaras de proteção, colocavam máscaras até nos seus animais de estimação, no gato, no cachorro, né? Porque não entendiam que aqueles animais ali naquele momento não transmitiam e nem pegavam nessa doença. E a pandemia, ela tem um caráter global, né? Como a gente está tendo aí a Covid-19, ela pegou todo mundo, né? Então a gente teve aí milhares de pessoas que infelizmente vieram a óbito com relação a isso. Só para a gente diferenciar, a gente lembrar que a gente ainda está passando pela pandemia do coronavírus, então todos os cuidados se mantêm. Tomem as vacinas, né? As vacinas salvam vidas. Usem aí o álcool em gel, o álcool 70% para higienizar as mãos. Em ambientes fechados, né, e menores, né? Tentem aí utilizar a máscara, né, para evitar contágio, né? Então tem uma outra imagem aqui, ó, que a gente tem que observar. Observa aqui, ó, nessa imagem. Aqui a gente tem, ó, as rotas, né, que foram empreendidas pelo dominador, né, colonizador espanhol Hernán Cortés, certo? Então ele chegou aqui, ó, em 1519 na ilha, né, de Cuba, certo? E foi passando, ó, pegando o território do México, né, vindo até onde ele chega aqui na cidade de Trujillo, né, entre 1524 e 1526. E foi empreendendo a dominação aí, nesse sentido, né? Ele foi dominando os povos indígenas, né, que existiam nessa região, os chamados povos mesoamericanos, né? E essa imagem, ela retrata, né, esse processo de colonização, que é exatamente o que a gente está tentando entender na aula de hoje, né? Aí veja, os espanhóis, eles se sagraram vitoriosos contra essas tribos indígenas, né? E quais foram as causas da vitória espanhola? Primeiramente, a superioridade bélica, né? Destaque vai, por exemplo, para os canhões. Imagine de um lado você tem um exército armado com mosquetes, né, espingardas, armas de fogo, canhões, e do outro lado você tem tribos indígenas utilizando machadinha, arco e flecha, certo? Faca, tacape, certo? Logicamente, né, que pela distância que atingem, né, essas armas de fogo, né, as balas de canhões, houve casos onde eles colocavam, por exemplo, canhões posicionados em locais mais altos, né, e os indígenas às vezes nem avistavam esse pessoal chegando. Eles iam, né,
posicionados em locais mais altos, né? Posicionavam ali, metiam bala de canhão, acabavam com todo mundo sem terem resistência, né? Então eles tinham essa superioridade bélica e ainda utilizavam o cavalo, né? Não existiam cavalos na América, né? Então eles utilizavam o cavalo como arma de combate, né? Então aqui a gente tem, ó, as estratégias, as estratégias, né? A gente tem aqui, por exemplo, a imagem de um canhão, né, usado pelos alemães em 1914 na Primeira Guerra, mas os espanhóis utilizavam canhões também semelhantes que não tinham, né, essas rodas como desse canhão aqui, mas eram utilizados. Aqui a gente tem uma balestra, ó, essa arma, tem uma dessa que é utilizada de mão, né, que a gente chama de besta, certo? Ela tira setas, né? Mas a balestra ela tira setas bem maiores, né? Quase como lanças, né? E isso aí, uma arma dessa faz um estrago muito grande. E aqui, ó, a cavalaria, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma cavalaria, né? Então eles utilizavam a lança. Então imagina a força de um cavalo correndo e o camarada apontando a lança, né? Ele saía fazendo um estrago, né? Aí abrindo o campo, né, para penetrar no território inimigo e depois, ó, tome bala de canhão, tome tiro e o pessoal perdia. Outra coisa, a gente falou, ó, daí a questão das epidemias, né, doenças contagiosas. O contato dos nativos com os espanhóis trouxe uma série de doenças para as quais eles não possuem anticorpos. A varíola, em especial, foi a mais mortal e dizimou populações indígenas inteiras em parte, né, da América. Recentemente a gente teve também um novo surto aí, que ainda não foi classificado como epidemia, né, mas um novo surto de varíola, né, a monkeypox, né, a varíola dos macacos, né, que não tem o poder de letalidade dessa varíola aqui, que dizimou populações inteiras, né, mas se consolidava aí como a doença, né, muito mortal, né. E alianças, né. O Hernán Cortés, por exemplo, ele começou a se aliar com povos indígenas, inimigos de outros indígenas. Então, na base do inimigo do meu inimigo é meu aliado, certo? Então, nesse sentido, eu digo, ó, vocês querem derrotar aquela tribo ali, e eu também. Então, vamos juntar força aí, cedia armamentos, né, para alguns desses indígenas que iam lutar contra as tribos que eles desejavam dominar. Então, nesse sentido, isso favoreceu com que eles viessem a conhecer, certo, a região, conhecer o território, né? E favoreceu a questão da invasão. E a ajuda, né, de Malinche, né? Os europeus sabiam mais dos astecas do que os astecas dos espanhóis. Por quê? A gente teve a figura, né, de algumas indígenas aí que traduziam, certo, aprenderam o espanhol e traduziam o idioma, né, nativo, né, para os espanhóis, e eles podiam entender o que é que os indígenas estavam falando e assim entender quais eram os planos. E nesse sentido, isso favoreceu a invasão. Lógico que depois dessa invasão houve o processo de estabelecimento da administração, né, colonial espanhola, mas sobre isso a gente trabalha nas nossas próximas aulas, né? Lembrando, nós temos hoje a nossa penúltima aula, então agradecer toda essa caminhada aí do sétimo ano que acompanhou as nossas aulas aí, e na próxima aula a gente tem uma aula especial para finalizar o nosso ano letivo aqui pela Educa Recife. No mais, agradecer a Késia, agradecer a professora Vanessa. Professora, seu tchauzinho aí para os alunos e alunas. Pessoal do sétimo ano, foi um prazer estar aqui com vocês, né? É tão importante a gente ter educação, né? Estudar, conhecer a história, para a gente poder, né, ter um senso crítico, para que a gente possa transformar a nossa realidade. Um beijo bem grande e até o próximo momento de estudo. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima aula. E eu vou ali, ó, sair porque parece que chega um bolinho aí para Isadora Vanessa, que está fazendo aniversário. Vamos conferir se isso é verdade. Tchau, tchau.